Ô, Priscila, que luta, Priscila, Eu, da conexão. eu vim para do lado do modem aqui, mesmo assim eu coloquei no 4G. Agora vai. Agora foi. Então, Priscila, eu estava falando que depressão, angústia, né? Parece que nunca vai ser com a gente. Eu queria que você contasse a sua história para que a gente pudesse, até você chegar aqui, né, nas lives e tudo mais. É. Não, e chegar nas lives assim, sem nenhuma experiência, eu tô tremendo. Já não basta o calor aqui de Goiânia, eu tô suando aqui de nervoso. Mas é assim, é simples e não é, né, pastora? O que que acontece? Na verdade, assim, o meu diagnóstico ainda meio que não foi definido, vamos dizer assim. Mas o que eu estava sofrendo muito do ano passado e esse ano foram com crises de ansiedade, né? E aí gerou até dúvidas em mim, tipo assim, se a crise de ansiedade ela também pode puxar uma depressão, por exemplo. E eu tive fortes crises, assim, eu ficava muito nervosa, eu tive problemas de relacionamentos com amizade, em casa, com minha mãe e tudo, assim, ficava mais arredia, mais agressiva, só que eu não entendia que isso era um sinal de que a minha mente precisava de um cuidado. Igual eu ouvi, eu estava conseguindo ouvir o que a senhora estava falando, né, que eu acho que às vezes é a maior dúvida de todo mundo, né? Tipo assim, a ansiedade requer um cuidado médico ou não? E eu tenho aprendido esse ano que sim, ele precisa de um cuidado médico, além do cuidado que a gente tem da família, dos amigos, do cuidado pastoral, mas ele também precisa de um cuidado médico, né? De um acompanhamento, de investigar. E é engraçado porque eu cheguei até aqui, né? Até a, como diz, a alegria de poder fazer uma live com a senhora, porque em maio desse ano eu estava até assistindo, eu sempre acompanhei as suas lives, né? Muito antes até dos assuntos emocionais, porque eu gosto muito de tudo que é relacionado a Israel. Aham. Então, as workshops, as histórias, todas aí do Maoz eu acompanho, assisto, os estudos, eu amo. E aí, quando eu comecei a passar por essas crises, eu vi que você também, né, tinha propriedade no assunto da gestão emocional e comecei a acompanhar. E em maio desse ano, eu lembro que acompanhando uma das suas lives, você estava dando palavras assim de incentivo, de que era possível sair daquilo tudo. E eu olhava assim para você e falava assim: não, o que ela está falando não faz sentido. O que eu estou sentindo não é possível sair. Eu não consigo, como diz, tirar essa dor que eu sinto aqui dentro, essa ansiedade sem razão muitas vezes e tal. E eu lembro que foi um dia, eu até lembro disso, foi um dia que foi um dia depois do aniversário da minha irmã, em que eu estava muito angustiada e era assim, as minhas crises de ansiedade, eu não sei como que é com outros que sofrem, né? O que eu passei era assim, eu tinha crises de ansiedade onde eu tinha pensamentos desordenados. Eu costumava dizer assim que eu conseguia ter 1 milhão de pensamentos por dia, dos mais variados, juntando passado, presente, futuro, e embolava tudo. E aí eu ficava muito ansiosa quando algo que eu queria muito não acontecia, e aí vinham as crises de choro, né? E eu entrava em crises de choro assim intermináveis, até o ponto em que a ansiedade me levou ao desejo de não querer viver mais, de achar assim, não tem jeito, eu não vou viver as coisas que eu idealizei, eu não vou conseguir realizar os sonhos que eu, sei lá, que eu projetei, eu prefiro morrer. Essa foi a verdade. E eu tive uma crise muito forte assistindo esse dia, essa live em maio, e aí eu lembro que eu peguei a chave do carro e saí e sumi o dia inteiro. Sumi o dia inteiro e eu cheguei a fazer uma carta, né? Uma carta suicida para os meus amigos e para minha família. E mandei uma mensagem também, né, por WhatsApp para os que eram mais próximos de mim, que era minha irmã, meus pastores, né, e tudo. E sumi, desliguei o celular e sumi, deixei todo mundo louco aqui atrás de mim. E só que eu não tive coragem. Eu acho que no fundo, eu não tinha coragem. Tipo assim, eu conheço a Deus, eu conheço a Jesus, mas eu não conseguia resolver aquela dor, eu não conseguia resolver aquela angústia. E aí, nesse mesmo dia, né, a minha família me amparou, me ajudou. Eu acabei passando poucos dias, né, com ajuda médica, internada.
e hoje eu faço um acompanhamento, né, com o médico e, assim, existe luz no fim do túnel, Sim. sabe? Assim, existe, é difícil da gente admitir. Na nossa cabeça, pelo menos na minha cabeça, eu criava um preconceito de que eu não queria voltar para a sala de um psiquiatra, eu não queria voltar para aquela condição, às vezes, de naquele momento precisar de um medicamento, de alguma coisa nesse sentido, para que me parasse, mas foi necessário, né? Foi necessário me parar para que eu pudesse, assim, começar a ter outra perspectiva de pensamento. Uhum. Então, é tão importante tudo que você disse. Eu estou acompanhando aqui, não sei se você está lendo, Priscila, mas tem muita gente falando que está assim. Eu quero explicar um pouquinho o que acontece com a mente, né, e com as emoções, e como foi importante tudo que você fez. Você viu que você estava vendo as lives, já não conseguia mais nem acreditar que aquilo seria possível com você. O que acontece? Você falou que você tinha um gatilho, né? O gatilho é quando uma frustração, quando algo que você estava esperando não acontecia. Então, quando diante de uma frustração, é aquilo que eu vim explicando durante toda a pandemia, né? Acontece, o gatilho te levou para uma janela killer, onde ali já está registrado um monte de frustrações. Frustrações mais recentes da pandemia, frustrações um pouco mais remotas. Aquele lugarzinho, sabe aquele quartinho da bagunça? É o próprio. É mais ou menos o que acontece com uma crise de ansiedade, como no seu caso, levando até a uma vontade de... não é bem vontade, já vou dizer também o que acontece. Então, você tem um quartinho da bagunça. De repente, você vai parar naquele quartinho da bagunça e alguém fecha a porta. E quando fecha a porta nesse quartinho da bagunça, tem tanto entulho, é isso que você falou. 1000 pensamentos. Mas numa velocidade incrível, porque aí entra o alto fluxo. O alto fluxo é involuntário. O alto fluxo é um fenômeno inconsciente da tua mente. Nesse quartinho da bagunça, que a gente chama de janela killer, só tem coisa perigosa pra gente. É escada, porque tá escuro, você não consegue ver a luz. É escada onde você vai tropeçar e ainda a escada vem para cima de você. Estou falando daquela escada, né? Para a gente pegar as coisas mais altas na prateleira. É a lata de tinta que você tem guardado, que não serve para mais nada. E você acumulou uma acima da outra. E como está escuro, você vai dar uma topada e vem toda a lata de tinta em cima de você. E como o quartinho fechou, você não vê saída. Você não vê, porque não tem, a porta fechou, ela fecha por fora. Por dentro você não tem como abrir. Então você fica sequestrado, a palavra é essa, sequestrado. Nesse momento de sequestro, você entra no modo sobrevivência, você entra no modo presa-predador, aí você é a presa e o predador é o teu medo, ou é a tua ansiedade, ou é a tua frustração, e você fica sem saber o que fazer. E a primeira, aí como você entrou em desespero, é igual a pessoa que está se afogando, né, gente? Aí aí ela soltou. Então, quem está se afogando, você tem até que dar um soco para que ele relaxe, para que ele possa ser salvo. Então, nesse momento de crise de ansiedade, tem que dar um choque de realidade. Só que, olha só como você se auto-sabotou. Você, ao mesmo tempo que você pediu ajuda, você se desconectou de todo mundo. Você não deixou que ninguém tivesse contato com você. Você desligou o telefone e você desapareceu. Então, é que nem o que está se afogando mesmo. Está se debatendo, mas se você não der um choque de realidade nessa pessoa, se não for através de... ou a pessoa mesmo começar e com ajuda profissional, mas você também aprender a dar choque de realidade nesses momentos, porque entra o desespero. Na hora do desespero, você não vê solução. Então, tá bom, então não adianta lutar, eu tô aqui me afogando, não adianta lutar, então eu vou me abandonar, estou cansada de lutar. Então, quando a pessoa cansa de lutar, ela pensa em se matar. Mas, na verdade, como o Dr. Augusto Cury diz, ele diz que a pessoa que se suicida ou tem vontade de suicidar, ela não quer morrer, ela quer acabar com o problema. Ela tem sede e fome de viver.
Você quer ver um sinal de que você tinha sede e fome de viver? Os pedidos de socorro velado que você mandou. Quando você escreveu a carta, quando você mandou uma mensagem no WhatsApp, de uma forma inconsciente você estava pedindo ajuda. Você estava pedindo socorro. Mas você mesmo não sabia que isso era um pedido de socorro, mas é um pedido de socorro. Então é muito importante esse pedido de socorro acontecer antes da crise. Hoje eu sei que a Priscila, com ajuda profissional, isso não conflita com a fé, gente. Isso não conflita. Ai, de novo, ela está sem som. Isso não conflita com a fé. O fato de você ter uma ajuda profissional, o fato de você aprender como funciona a sua mente, isso não vai roubar a tua fé. Pelo contrário, eu estava falando na live das 10 horas. Deus te deu um corpo e você precisa cuidar desse corpo. Você precisa beber água, você precisa se alimentar, você precisa ter o número certo de horas de sono. Você precisa cuidar do corpo, ou você vai colapsar. Deus te deu um presente que é a eternidade, como está escrito em Eclesiastes. Deus deu a eternidade ao homem. E aí nós precisamos cuidar. Nós temos que saber que existe uma decisão em vida que nós precisamos fazer em relação à eternidade. Ou eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e eu vou para o céu, ou eu não vou para o céu. É o teu que não está ouvindo, Priscila. De novo, o som é o seu. Gente, vocês estão me ouvindo? É a Priscila que não está ouvindo. Vocês estão me ouvindo? A Priscila que não está ouvindo, mas e os outros? Está ouvindo, Regina? Diz aí quem está ouvindo. Ela eu sei que não está ouvindo. Mas eu queria saber vocês. Vocês estão ouvindo? Ah, então tá bom. Priscila, é a tua conexão de novo. De novo. Ah, meu Deus. De novo. Deixa eu ir falando enquanto a Priscila vê se ela faz alguma coisa com a conexão dela. Alguém escreve aí para Priscila que que vocês estão me ouvindo e escreve aí para Priscila para ela conectar e desconectar, fazer alguma coisa. O problema está sendo a conexão da Priscila. É ela que está sem som. Alguém escreve aqui para mim. Tá? Escreve aqui, Priscila, nós não te ouvimos. O problema é no seu. Bom, então deixa eu explicando enquanto a Priscila tenta fazer alguma coisa aí. Tá, ela está pedindo para esperar. Enquanto ela faz alguma coisa aí com a conexão dela. Então, vocês entenderam? Quem tem isso. Então, quem quer se suicidar, na verdade, tem fome e sede de viver. E a Priscila, ela pediu socorro, de uma certa forma. Tem pessoas que o socorro ainda chega na hora certa. Mas no caso dela, chegou, graças a Deus, né? Eu queria saber até como que a acharam, se foi ela que foi que voltou para casa. Depois ela conta aí pra gente o final. Mas o que eu quero dizer é que esse quartinho da bagunça, enquanto você não ativar, ele é uma armadilha na sua mente. Esse quartinho da bagunça, para alguns, é a depressão que você entra. Para outros, Você está me ouvindo, Priscila? Você está me ouvindo? Então, mas a gente não te ouve. Então, esse quartinho da bagunça, que é a janela killer, eu já vou falar como desativar essa janela killer. Então, esse quartinho da bagunça, se ele não for desativado, qualquer gatilho te leva lá e ele fecha e você não consegue abrir, você fica sequestrado. Nesse momento de sequestro, nesse momento em que você está encarcerado na janela killer, eu quero dizer para você que é o momento que acontecem as coisas que não podem acontecer. O que acontece? É o momento que você fala as coisas que você não quer falar. É o momento que você toma decisões que nunca deveria tomar. É o momento que você agride uma pessoa. É o momento que você grita com uma pessoa. É o momento que você fala palavras horríveis para alguém. Então, este é um momento em que você está encarcerado.
muitos rompimentos, muitas amizades acabam quando não precisa duas pessoas estarem em janela killer, basta uma estar. Quando, por exemplo, um pai ou uma mãe, a frustração, você viu o que a Priscila falou? O gatilho para ela era frustração. Eu gostei dela falar com a linguagem dela, que parecia que vinha pensamentos com uma velocidade incrível, parecia que era 1000 pensamentos. É isso mesmo, o alto fluxo. Lembra bem, nós temos nossa plataforma, que são as janelas da nossa mente, né? A nossa MOOC, que é o centro de memória útil que nós usamos. É a memória de uso contínuo que nós usamos, é a MOOC. Na MOOC você tem janelas neutras, janelas killer, janelas light, né? Que são arquivos que você tem na sua mente. Quando você cai, por exemplo, eu tenho um pássaro aqui, que toda vez que eu ouço o cântico dele, para mim é incrível, me leva para São Paulo. Porque sempre eu estava num ritmo indo muito para São Paulo. E sempre que eu estava fazendo a minha mala para São Paulo, o meu pássaro começava a cantar. Então, cada vez que ele canta agora, na quarentena, eu tenho a sensação, e tenho, assim, uma sensação boa, tipo assim, estou indo para São Paulo, né? Meio que eu me sinto fazendo a mala, indo para São Paulo. Então, você associa o gatilho com um quartinho. Se é um quartinho arrumado, ótimo. Vai arrancar um sorriso seu, você vai sentir paz, você vai sentir alegria. Essa é a janela, as janelas light. Agora, se for uma janela killer, como o caso da Priscila, aí, querido, o que vai desencadear é aflição, angústia, pensamentos acelerados. E eu digo para você, você precisa aprender a desacelerar os pensamentos para não ser vítima na hora de cair numa janela killer, que mais cedo ou mais tarde todos nós caímos em alguma janela killer. Eles não entraram com essa velocidade que entrou que a Priscila disse. Nós precisamos aprender a fazer com que esse ritmo de pensamentos ele desacelere, porque uma vez eu ouvi o que é melhor, né? Velocidade ou direção. Aí você tem uma tendência a dizer a velocidade, porque tudo você quer mais rápido, né? Não. Velocidade sem direção é você chegar mais rápido a lugar nenhum e ainda provocando acidentes. Então, você precisa ter direção. E a direção é você gerenciar os seus pensamentos. Deixa eu ver se a Priscila conseguiu. Estou vendo eu estou vendo aqui um pedido. Deixa eu ver aqui. É que entra um monte de pedido, mas não adianta nesse momento é com a Priscila. Ah, Priscila, te achei agora. Vamos ver. Vamos ver se a Priscila volta com som. Tá indo a conexão para ela. Tô ouvindo barulho, hein? Coloquei um fone aqui de ouvido. Tá me ouvindo? Ótimo. Tô ouvindo. Então, Priscila. Eu coloquei um fone de Como é que ouvido aqui, agora acho que vai resolver. você foi achada ou você voltou? Você disse que você sumiu. Não, eu voltei. Eu Ai, voltei que bom. para casa. Quando eu voltei, já desesperada, né, e tudo, muito aflita. E aí ela vamos procurar um médico, você precisa de ajuda. E aí me levou, ela, meus sobrinhos, todos, e me levaram para o médico. Eu não Que queria bom. ir, eu estava em pânico, eu não ia passar por aquilo. Eu não queria passar por Ah, aquilo, de ficar lá, o medo de ficar sozinha, mas eles ficaram comigo o tempo todo. E aí depois eu acabei saindo, deu tudo certo. Eu depois de passar por umas dois médicos mais ou menos, o terceiro eu acertei, me adaptei com ela e tô caminhando direitinho. Isso. Travou. Então, gente, diante da dificuldade que a gente está com a conexão com a Priscila, eu vou ler aqui vocês, né? Eu vi que tem muita gente aqui passando por crise de ansiedade, tem muita gente ainda
Eu pensei que vocês estivessem melhor, hein, gente? Eu pensei que vocês estivessem um pouquinho melhor. Mas é claro, não foi todo mundo. Foi uma ou outro que falou que ainda está. O emocional é isso. Nós somos pessoas que precisamos aprender como funcionam as nossas emoções para nós podermos nos proteger. Porque a vida, Jesus ele avisou, a vida é essa. Enquanto a gente estiver vivo, nós vamos ter lutas. Você tem que Uma das formas de você proteger as suas emoções é saber que as pessoas vão continuar te decepcionando. Você vai continuar tendo frustração. Você vai continuar tendo perdas e ganhos. Então, quando nós... Lembra que algumas coisas que eu falei para vocês protegerem as emoções. Nunca espere dos outros. Você viu que a Priscila falou? A decepção com amizade. Gente, vai sempre acontecer. Porque enquanto nós convivemos com pessoas imperfeitas, elas vão falhar. Então, como é que a gente pode proteger as nossas emoções? Sabendo, já entrar na amizade, sabendo que aquela pessoa, ela pode falhar com você a qualquer momento. Ela pode não estar disponível no momento em que você mais precisa, mas você vai aprender a amar a despeito de. Né? A mesma coisa Moisés. Moisés, ele tinha 2 irmãos que ele não conviveu com ele foi criado longe dos irmãos. Teve uma reconciliação super legal entre Miriam, Moisés e Araão. Mas veio a frustração. Olha, com Araão, veio a frustração. Quando Moisés desceu, Araão tinha feito bezerro de ouro. Depois, em outra circunstância, Araão e Miriam começaram a falar mal de Moisés. Olha quantas decepções, quantas frustrações. O que Moisés fez? Sentar no meio do deserto, porque no deserto ele já estava. Sentar no meio do deserto e desistir, não confio mais em ninguém, não vou amar mais ninguém, eu estou desesperado, minha vida, eu não fui criado por minha mãe, eu fui desprezado por egípcios, eu fui desprezado pelos hebreus também, agora meus irmãos também, mesmo depois desse reencontro fenomenal, eu achei que a vida ia ser perfeita, mas os meus irmãos me decepcionam. Não, Moisés não fez nada disso. Moisés, ele teve uma resolução. Eu sou falho, as pessoas são falhas, meus irmãos falharam comigo, mas eu escolho perdoar, eu vou proteger minhas emoções. E aí ele orou, Deus, Miriam está lá fora do arraial com lepra. Deus, eu perdoo Miriam, traz Miriam para perto. Então, quando a gente vai amadurecendo emocionalmente, a gente vê que não vale a pena se desgastar por um monte de coisa. Eu estava falando de manhã do câncer que eu tive. E eu estava falando sobre o emocional, que eu tenho certeza, porque eu não tenho histórico de câncer, nem da parte materna, nem materna. E se você soubesse como guardar coisas faz mal para o teu corpo físico, você não faria isso com você mesmo. Então, olha, a pandemia e o Outubro Rosa é uma chance para você poder fazer um check-up. Você não vai fazer um check-up de saúde? Faz um check-up emocional, porque check-up espiritual você faz. O Espírito Santo te avisa, olha, pecado, ele te dá um sinal de alerta. Você logo vê que você não está com vontade de ir para a igreja. Tudo isso é sinal de que espiritualmente você não está legal, tá? Fisicamente, você tem febre, você tem diarreia, você tem sinais de que você não está legal. Agora, meu amado, as tuas emoções também dão sinais quando ela não está legal. Aí você vai ter crise de ansiedade, você vai ter depressão, você vai ter insônia, você vai ter irritação. Tudo isso é sinal de que você precisa se curar, que você precisa ser restaurado, de que você precisa de ajuda, de que você precisa aprender como a tua mente e as tuas emoções funcionam, para que você possa não cair nas armadilhas como a Priscila. Hoje a Priscila sabe que ela tem armadilhas na mente e hoje ela está mais preparada para enfrentá-las. Pena mesmo que nós não conseguimos concluir com a Priscila, mas eu concluo aqui. Eu digo para você, a mesma mensagem que eu dei às 10 horas. Cuide de você. Faça um check-up. Está escrito em Isaías, capítulo 13, que Deus está fazendo uma revista no seu exército. Ele está passando, sabe quando passa a revista? Está vendo se o sapato está engraxado, está vendo se está com todas as armas. Deus está fazendo revista no seu exército.
E ele está vendo. Só que quando Deus passa pelo seu exército, ele não está olhando só para o teu físico, ele não está olhando só para a tua vida espiritual. Ele está vendo também para o teu emocional. Porque o emocional, ele vai te boicotar mais cedo ou mais tarde. Senão você vai ser uma pessoa como Saul, que não chegou a lugar nenhum. Como Sansão, que descobriu tarde demais que ele tinha força, ele tinha unção, mas ele tinha um desequilíbrio emocional. Ou como Salomão. Não queira ter uma vida interrompida como essas pessoas que eu falei. Queira viver vida e vida em abundância. E para isso você precisa entender como funcionam as suas emoções. Eu tenho falado aqui, ouve as lives, como funcionam as minhas emoções, como funciona a minha mente. Ouve as lives desses 7 meses. Tem o meu curso também de restauração emocional. Faz um check-up aí nas suas emoções, para que você não caia nessa armadilha. Eu estou muito feliz de ver que a Priscila está recuperada, ela está com ajuda de profissionais, ela está aqui nas lives, sabendo que é necessário manutenção, que é necessário aprender a gerenciar os pensamentos, proteger as emoções, porque senão o profissional, o trabalho do profissional vai ser jogado por água abaixo. A gente precisa ajudar. Não adianta o médico te passar um monte de vitamina se você fica comendo junk food, né? Se você fica comendo só lixo. Não adianta, ele vai te passar um monte de vitamina e você está jogando por água abaixo. A mesma coisa com o trabalho do profissional. Enquanto você não aprender essa parte científica também de gestão emocional, o profissional vai estar com um trabalho eterno com você, sem chegar a lugar nenhum, muitas vezes, porque você precisa colaborar. O nosso tempo chegou ao fim, foi uma live truncada por causa da conexão, infelizmente. Mas de tudo o que você aprendeu nessa tarde é de que o teu quartinho da bagunça tem que ser colocado em ordem. Ontem mesmo eu estava vendo aquele que eu gosto daquela série, né, Os Acumuladores. Então, olha, aonde tem acúmulo de pensamentos, tem acúmulo de feridas, tem uma armadilha que pode te prender de uma forma com muito prejuízo para você. E você chegar a um ponto como chegou a Priscila. Mas eu dou graças a Deus que a Priscila está recuperada. Ela está aqui para dar o testemunho, ela estava aqui para dar o testemunho dela, de que ela está bem e de que nós não podemos ter tabu como homens e mulheres de Deus de falar de emoções. As emoções são tão importantes quanto a nossa vida espiritual e a nossa saúde física. Por isso, cuide-se, que o Senhor possa te abençoar muito, muito, e que essa seja uma tarde de bênção. E não esqueça que amanhã eu vou estar aqui com a doutora Cleide falando de gratidão, que é saúde emocional também. Ser grato é saúde emocional. E na quinta-feira eu vou estar com a live sozinha, onde a gente aprende muitas coisas. Então não perca, são dias de muito aprendizado, e que você seja muito abençoado nessa tarde. E eu volto mais tarde para falar com vocês. Que Deus abençoe. Lá no Telegram hoje eu coloquei de novo o estudo das 9 portas que me pediram. Estou colocando todos os vídeos que estão saindo no meu canal. O meu canal lá no YouTube, eu estou transferindo todos os meus vídeos para o meu canal. Então, se você quer ver vídeos anteriores, vai lá para o meu canal, Naira Pedrini, no YouTube. E se você for comprar, me avisa se você comprou o livro, para já ser enviado tudo amanhã cedo, o Tiago mandar todos os livros. Que Deus abençoe, seja uma tarde de muita bênção, e colocando o quartinho da bagunça em ordem, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.